tribulação me faz crescer e logo vem o amanhecer, quando melhor vou entender e o temporal vai desvanecer. Vem turbilhão, vem vendaval, a voz de Deus a paz trará. Seguro estou, confiarei, junto ao meu Deus não temerei. Confiar em Deus é meu prazer, quando não posso compreender, nem nuvens podem esconder aquele que vai me proteger. Vem turbilhão, vem vendaval, a voz de Deus a paz trará. Seguro estou, confiarei, junto ao meu Deus não temerei. Transbordo louvor em meu coração, erguerei minha voz ao Senhor. Da perdição minha vida tirou e me ensinou a cantar. Digno do meu louvor, tu és digno de todo meu louvor. Me prostro aqui, adorando só a ti. Senhor, és digno, digno de louvor. Eu canto louvores por teu amor, teus preceitos meus pés guiarão. Tua graça e mercê não podem cessar, teus braços me susterão. Digno do meu louvor, tu és digno de todo meu louvor. Me prostro aqui, adorando só a ti. Senhor, és digno, digno de louvor. Se Deus consegue colorir a cada flor, se faz com que a lua dê seu resplendor, se ao calmo rio ajuda a chegar ao mar, eu sei que Deus me guardará. Se é Deus quem pinta o arco-íris ao chover, se é Ele quem nos dá o sol no amanhecer, e se aos passarinhos Ele faz cantar, eu sei que Deus me guardará.
comigo ao dormir, comigo ao despertar, comigo ao orar. Aonde quer que eu vá, em todo o meu trilhar, eu sei que ali está. Eu sei que ali está. Se Deus concede um lindo céu no amanhecer, se é Ele que permite a bela flor crescer, se Ele ensina os passarinhos a voar, eu sei que Deus me guardará. Eu sei que Deus me guardará. Encarar com Jesus Cristo, ver seu rosto que será, contemplar em pleno gozo quem morreu pra me salvar, face a face, e de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, hei de ver o meu Jesus. Através do véu escuro, hoje posso lhe mirar, mas virá o dia quando sua glória mostrará, face a face, e de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face, que alegria para ver e conhecer, encarar com quem remiu-me e no seu amor viver. Face a face, de vê-lo muito
Muito bem, então. Uma boa noite para todos vocês que estão conosco. Grande prazer, alegria, privilégio ter a audiência de cada um dos irmãos conosco esta noite. Se porventura você está chegando a primeira vez aqui em nosso canal, em nosso culto, seja bem-vindo. Nosso prazer ter você conosco. Aos demais que sempre nos acompanham, muito obrigado por vocês estarem dando o seu apoio para todos nós. Meus irmãos, que dia maravilhoso o Senhor nos tem dado, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, um dia chuvoso, frio, mas devemos agradecer ao nosso Deus por todas as coisas maravilhosas que Ele nos tem feito. Muito bem, queridos irmãos, eu quero então começar lendo um versículo com vocês. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmo de número 18, versículo 2: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Deus abençoe a sua palavra. Muito bem, meus queridos, se porventura tivermos algum problema em nossa transmissão, eu peço que você nos avise aí nos comentários se porventura o som estiver baixo. Eu já lhe adianto que às vezes o som está baixo porque talvez o seu celular ou até mesmo o seu computador, as caixas de som podem não ser muito altas, ou você tem que lembrar de aumentar o volume. Se porventura você está notando que aqui, enquanto eu falo, o som está muito baixo, você pode mandar uma mensagem que aí eu posso dar uma revisada aqui, porque eu sou craque às vezes de ou deixar o microfone desligado ou até mesmo deixar o microfone cair. Então, obrigado para todos vocês que têm nos ajudado nesta transmissão, meus queridos. Então, vamos orar nesse momento para nós darmos início, então, para o nosso culto. Oremos, então. Senhor nosso Deus, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade e graça sobre nossas vidas. É o nosso desejo que esta noite o Senhor fale aos nossos corações. Dirija-nos, Senhor, para que não tenhamos qualquer distração, mas que os nossos corações estejam voltados para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, eu gostaria, antes de nós iniciarmos com o nosso versículo e posteriormente os nossos hinos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: aqui não está chovendo forte, porém, em outros dias de chuva, chegou a faltar energia por alguns momentos. Então, se porventura você vê que o culto ele trava e aí por algum tempo e não volta, pode ser que acabou a luz, tá bom? Aqui na frente da igreja, um pouco mais para o lado, caiu uma parte ali de um morro que tem aqui, e aí o pessoal estava trabalhando lá. Eu não sei exatamente se eles estão trabalhando hoje ou não, mas eles tiveram que desligar a energia ontem, tiveram que desligar a energia anteontem, então já peço para você a sua compreensão caso aconteça. Nós vamos fazer de tudo para poder avisá-los, ok? Vamos então para os nossos versículos. Deixe-me colocar aqui então a divisão da tela, e aí nós vamos falar o versículo que temos aprendido durante o ano. Eu realmente espero que cada um dos irmãos fale o versículo na sua casa, e aí então nós vamos decorá-lo. Vamos ler então, ou vamos falar? Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Muito bem, vamos então para o nosso hino desta noite, nosso primeiro hino desta noite. Vamos começar cantando então 450, Igreja Alerta. Vamos cantar do cantor cristão 450. Colocarei aqui a tela inteira para que os irmãos possam ver. Mais uma vez, uma boa noite para todos que chegaram depois que nós iniciamos o culto. Vamos então cantar alegres 450, Igreja Alerta. Cante na sua casa, não tenha vergonha de cantar. Vamos cantar então 450.
Muito bem, meus irmãos, que grande bênção. Vou me colocar aqui novamente. Que grande bênção, então, nós cantarmos este hino. Hoje pela manhã, nós vimos uma mensagem da Dona Lívia para todos nós, todos os irmãos. Se porventura vocês não viram, eu vou passar novamente no final do culto, e aí os irmãos podem ver. Mas a princípio ela está bem, e graças a Deus também, obrigado pelas orações de todos vocês, todos que têm ligado para ela tem apreciado bastante. Mas também, meus irmãos, eu quero encorajar vocês a sempre orarem uns pelos outros. Temos vários irmãos que têm as suas necessidades, as suas dificuldades, e cada oração é uma prova de amor que nós damos uns para com os outros. Muitos aqui dando boa noite, então vejo que a Dona Nara, a Dona Fernanda, Dona Fernanda, a Tamara lá de Júlio de Castilhos, irmã Kimberly, irmão Júlio Bruschi, um abraço para vocês, irmão Júlio, Dona Bete e o Túlio. Também a Jaci, um abraço para você. Dona Silvia, Sandra, obrigado pela sua audiência. E também Dona Gessi. Sintam-se todos abraçados, inclusive até mesmo você que caso não mandou nenhuma mensagem, tá bom? Vamos então para o nosso próximo hino. Vou colocar aqui novamente a tela inteira. Vamos cantar então agora do Inário para Culto Cristão. Jesus quer entrar hoje em seu coração. Vamos cantar este hino do HCC 256. Jesus quer entrar hoje em teu coração. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de pedir o seu perdão. Eu acabei colocando Cristo, o nome Cristo com o C minúsculo, e isso é uma falha imperdoável, então, mas de qualquer forma, me perdoem, ok? Vamos então para os nossos avisos, colocarei aqui na sua tela. Vamos para os avisos. Como nós temos falado, meus queridos, ainda em virtude do decreto da Prefeitura, os nossos cultos presenciais estão suspensos e mesmo que a Prefeitura permita, meus irmãos, fiquem atentos às recomendações. Nós reuniremos a liderança da igreja e tomaremos as decisões corretas,
porque o que nós temos notado é que aqui no Rio Grande do Sul, a curva do coronavírus, lamentavelmente, tem aumentado. Então, não queremos expor a vocês, meus irmãos, a qualquer perigo. Então, fiquem atentos às recomendações da nossa igreja nas redes sociais. Lembre-se que as nossas transmissões ao vivo continuam aos domingos, 9 horas da manhã, culto escola dominical, culto vespertino ou culto noturno, como nós estamos fazendo hoje às 19 horas, e também quartas-feiras nosso culto de oração. Meus queridos irmãos, o período diário de oração, nós renovaremos os horários no dia 15, a partir das 19 horas, nos grupos de WhatsApp da igreja. Só tem um detalhe: dia 15 é quarta-feira. Então, o que nós podemos fazer? Eu confesso a vocês que eu me dei conta disso nesse momento. Eu creio que o ideal seria nós fazermos no dia 16, porque, se eu não estou enganado, este mês tem 31 dias, então, para não dar nenhum problema em relação aos nossos cultos, vamos fazer no dia 16, ok? Então, perdoem por não ter visto isso antes, mas então, dia 16, nós faremos a renovação do nosso período diário de oração. Agora, uma surpresa, não uma surpresa, mas algo que nós gostaríamos de fazer, que são visitas remotas. O que são visitas remotas? Essa palavra remoto, ela tem o significado também de uma ligação entre duas pessoas ou entre duas partes através dos meios de comunicação. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos conversar uns com os outros pelo celular ou pelo computador. Então, o nosso desejo, irmãos, é que toda terça e quinta eu vou conversar previamente com pelo menos 2 famílias, para que possamos ter um período onde eu posso conversar com vocês e suas famílias. Como eu disse, vai ser de antemão, não vou ligar para vocês sem avisar, mas nós vamos marcar um horário a partir das 19 horas, onde nós podemos conversar, onde nós podemos orar e, principalmente, irmãos, ter aquele olho no olho, que infelizmente não podemos em virtude da pandemia. Eu quero deixar claro que este, vamos dizer, benefício está também disponível para os nossos queridos irmãos lá do interior. Está no meu planejamento conversar com os irmãos lá de Júlio de Castilhos e também irmão Cleilton e outros irmãos que têm nos acompanhado aí de outros estados. A gente vai marcar com antecedência, e aí não é que esta terça e esta quinta. Eu pretendo fazer pelo menos 2 famílias por dia, e aí eu posso conversar no máximo, meus irmãos, no máximo 30 minutos, a gente conversa, ora e tem aquele período de comunhão. A coisa boa é que você não vai precisar se preocupar em servir o chá para mim. Algumas vezes, quando visitava muitas famílias, as pessoas muitas vezes ficavam, claro, nos abençoava com alguma coisa, algum alimento, alguma coisa para beber. Então essa é a parte boa, né? Você providencia o seu chá e eu providencio o meu, tá ok? Então, meus irmãos, a partir desta terça-feira, e também nessa quinta, eu já vou conversar com alguns irmãos hoje após o culto para marcar então os horários que vocês vão me dizer. Então, a partir das 19 horas, vocês me dirão os horários que podem conversar comigo, tá bom? Então, como eu disse, nós queremos conversar com os irmãos daqui de fora do Rio Grande do Sul, se vocês também quiserem conversar conosco, tá? Ter um tempo de comunhão. E, meus irmãos, nada impede que vocês façam isso uns com os outros. Tenham esse período, essas visitas virtuais, também pelo celular, seja pelo WhatsApp, seja pelo Google Meet, seja pelo Zoom. Então, é uma bênção que nós temos de poder aproveitar a tecnologia ao nosso favor, ok? Então, meus amados irmãos, vamos para o nosso último hino. Vamos cantar, então, 366, Firmeza. 366 do cantor cristão, Firmeza.
Muito bem, meus amados irmãos, nós entoamos estes hinos maravilhosos ao nosso Deus e agora gostaria de introduzir o pregador desta noite. Não, hoje eu não pregarei. Por mais, irmãos, que nós estamos seguindo o nosso planejamento no livro de Gálatas, hoje para mim foi um dia muito especial, ouvindo ao meu pastor dando o desafio, e realmente Deus trabalhou grandemente em meu coração no desafio de salvação que ele nos apresentou. E essa noite, meus irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos ouvir outro grande homem de Deus que fez parte dessa igreja e faz parte desta igreja enquanto Deus permitir que nós estejamos aqui neste lugar. Eu estou falando do nosso querido pastor Roger. Meus irmãos, eu estava ouvindo a pregação do pastor Roger nas nossas conferências de 30 anos e confesso a vocês que eu me emocionei pelo testemunho que ele deu acerca do seu chamado para o Brasil e o amor que ele tem em relação a essa obra. Eu não digo a esta igreja, mas ao Rio Grande do Sul. Eu não converso muitas vezes com o pastor Roger, mas nas vezes que eu tenho conversado com ele demonstra não uma tristeza, mas ele demonstra um desejo muito grande de estar de volta no Brasil. Mas ele sabe que a saúde não lhe permite. Eu já disse para os irmãos que o pastor Martins me informou que o pastor Roger tem passado ele tem tido algumas dores por causa do acidente que ele teve no ano passado, acidente de carro que ele teve, o carro capotou. Ele não se machucou muito e graças a Deus está bem, além também que ele teve um AVC recentemente. Então, ele não consegue mais viajar, lamentavelmente, creio que nós só o veremos na eternidade, mas nós precisamos e devemos aproveitar as oportunidades que nós temos de poder ouvi-lo. Então, eu peço que você preste bem atenção no desafio que ele trouxe para cada um de nós. Foi o primeiro dia da conferência que nós tivemos em 2018, a última vez que ele pregou aqui entre nós. Ele e a irmã Sharon estiveram aqui e realmente foi uma grande bênção. Então, o áudio foi gravado na mesa de som e algumas vezes que o pastor Roger chegava muito perto do microfone, ficava um pouco chiado, então vocês perdoem. E também, algumas vezes na transmissão, você vai ver que dá umas travadinhas na imagem, mas isso também é a transmissão daquele dia, tá ok? Então, vamos ter o privilégio de ouvir o nosso querido pastor Roger e que Deus fale ao seu coração da mesma forma que falou ao meu coração. Eu já adianto para vocês, eu me emocionei, de verdade. Me emocionei e espero também que você possa se emocionar e ser tocado pela palavra de Deus. Quando nós estivermos chegando perto do final da pregação, vou colocar uma pergunta aí na enquete que vocês vão responder, tá bom? Mas agora não vou falar, só depois eu coloco. Meus irmãos, vamos ouvir então o nosso querido, amado pastor Roger. Graças a Deus por esse privilégio de ser aqui hoje à noite. Eu quero relatar um pouquinho sobre nossa chegada aqui no Brasil. Foi convidado em 1984, fevereiro realmente, 84, pastor Bill de Ituiutaba, Minas Gerais, naquela época. Ele chegou em nossa igreja, onde eu estava pastoreando, e ele diz: vem para o Brasil e trabalhar conosco. E eu falei: eu não quero. Eu nunca perdi nada em Brasil, eu não tenho ideia nenhuma, no desejo para chegar lá. Mas graças a Deus, ele diz: seria bom para descobrir se é vontade de Deus ou não. Sempre tem uma pessoa espiritual dizendo: descobrir o que Deus quer. E Deus mostrou através da tua palavra em João capítulo 15, 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então dou graças a Deus para esse versículo que Deus usou,
para confirmar a sua chamada para o Brasil. E eu devo dizer que uma coisa, fique pronto, pastor, se eu não aguento, mas vocês, muitos de vocês, são parte da promessa que Deus nos deu, porque Ele nos prometeu fruto e o fruto permanece. Eu dou graças a Deus. Outra coisa que eu quero destacar imediatamente, eu vou pedir esta. Esta vai ser difícil. Duas coisas. Primeiro, eu quero que minha esposa fique em pé. Não, pode ficar. Mas tem que gente saber que eu não queria fazer o que Deus me chamou de fazer sem minha esposa. Eu não sabia, em 1973, quando Deus me chamou para ser pastor no ministério, ela chorou para primeiro 4 meses. Ela não queria, mas sempre me apoiando, sempre fazendo o que Deus quer. E eu não poderia pedir para melhor esposa durante esses 57 anos agora, e dou graças a Deus por isso. Muito obrigado, meu irmão. Outra coisa, eu devo dizer que seria impossível para eu fazer o que foi feito aqui sem a ajuda dos missionários que chegou para trabalhar junto conosco. Tem que dizer isso, pastor Michael Hing, que chegou em 91, primeiro, 92, ele chegou ele está estudando a língua lá em São Paulo, ele chegou no intervalo dele e nós conversamos bastante tempo. E nós concordamos que nós poderíamos trabalhar junto. Ele voltou para São Paulo e todo mundo lá falou com ele, a gente pode construir uma igreja em qualquer outro lugar no Brasil, melhor e mais fácil do que Rio Grande do Sul, especificamente Porto Alegre. Mas pastor Michael diz, Deus não me chamou para outra parte do Brasil, Ele me chamou para Porto Alegre. E depois eles dizem isso. Se é necessário, se Deus te chamou para Porto Alegre, muito obrigado, provavelmente eu vou precisar isso. Se Deus realmente te chamou para Porto Alegre, não trabalhe com o pastor Roger. Ele só queria fazer o que ele quer. Não dá atenção para ninguém. Quando o pastor Michael voltou, nós sentamos de novo para muito tempo, porque ele está bem nervoso sobre a possibilidade de trabalhar junto conosco. Mas, mais uma vez, Deus trabalhou em nossos corações, nos colocando junto, e para 20 anos, Deus nos deu o privilégio para trabalhar junto. Mas dou graças a Deus para cada um de vocês, os missionários que chegaram e estão ainda aqui servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dou graças a Deus para o que Ele fez para nos chamar. O versículo que eu e minha esposa usa, Salmo 118 e 23, diz isso: da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Então, tudo que foi feito, este prédio bonito que Deus nos deu, é por causa de Deus. Dou graças a Deus por isso. Então,
um grande privilégio para mim para chegar aqui esta vez. Eu nunca chegaria tão velho, mas alguns de vocês já estão mais velhos do que eu, mas não muitos, alguns poucos. Mas dou graças a Deus para cada um de vocês e o que Deus nos deu. Muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, nós pensamos, aquele trecho é muito difícil para entender, e passamos por outro lugar. E, às vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, nós pensamos, puxa vida, eu não gostei daquela. E também não tem aplicação para a minha vida, então passar para outro lugar. E muitas vezes, nós lemos a palavra de Deus e simplesmente não gosto do que Deus está dizendo. Diz, não, eu não vou fazer assim. Então, nós devemos nos cuidar quando nós fazemos isso. Tem 2 trechos da palavra de Deus que eu quero destacar hoje à noite no início. Eu liguei hoje à tarde com o pastor... o que é o nome do pastor aqui? Pastor Wesley. E pedi, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele diz, 3 horas. Então, tomara que nós vamos sair daqui mais ou menos 11 horas. Então, mas ele diz, não. Eu disse, minha mensagem tem só 2 anos e meio. Ele diz, tudo bem. O que eu falei? 2 anos e meio. Quem sabe? Então, mas graças a Deus que Ele me deu a liberdade para pregar. Eu quero que abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, por gentileza. Malaquias capítulo 3. Essa mensagem eu já preguei em nossa igreja lá nos Estados Unidos. 2 passagens que eu quero destacar, só escuta bem. Em Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11, diz, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Deus Pai. Está dizendo que todas as pessoas lá no céu, todas as pessoas na terra que está sobrevivendo e todas as pessoas lá no inferno, vai chegar um dia quando eles vão baixar e ajoelhar e chamar Jesus Cristo o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o segundo trecho eu quero destacar é 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10. Diz, porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que deve tiver feito por meio do corpo, seja bem ou não, mal. Então, nós devemos entender que 2 trechos da palavra de Deus. Primeiro trecho, todos nós estão incluídos. Todos nós vamos ajoelhar diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o segundo trecho está determinado com o que nós fazemos quando nós estamos servindo ou não nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nossa igreja, lá nos Estados Unidos, nossa igreja tem uma média de mais ou menos 350 pessoas. 300 e pouco chega domingo de manhã.
vamos dizer 350, se 350 chega domingo de manhã, domingo à noite, 200 e talvez 250 ou 80. Ou seja, muitas pessoas não cheguem domingo à noite para ouvir a pregação da palavra de Deus. E Deus tocou meu coração sobre este fato, e o que está acontecendo, por que não estão chegando. Eu acredito que este trecho em Malaquias capítulo 3 nos dá realmente a razão quando pessoas estão bem relaxadas, bem confortáveis para não chegar e servir nosso Senhor, ou, no mínimo, escutar a pregação da palavra de Deus. Em Malaquias, vamos ler aquele trecho. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Ok? Todo mundo, outras pessoas têm seu celular já desligado ou baixado? Dá atenção. Então, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouvir. E um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho como o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, este trecho, eu acredito, dá a razão qual muitas pessoas são muito confortáveis sendo chamado cristão ou crente e de vez em quando faz o que Deus quer. É uma coisa que, afinal de contas, está lembrando isso? Escuta bem, porque escuta. Eu creio, e eu não estou falando sobre só as igrejas que estão representadas aqui hoje à noite, mas igrejas, eu creio, mundial, no mínimo, a igreja em nossa cidade, onde eu frequento, onde eu sou membro. Muitas pessoas são relaxadas quando vêm de ser servindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porque não tem temor diante de Deus. Lembra? Vamos notar o que significa diz temor ou temer Deus. Lembra em Jardim de Éden? Deus criou Adão e Eva e tinha comunhão sempre com Deus. A Bíblia diz que Deus andava no jardim e eles tinham comunhão com Adão e Eva. Eu acredito que era Jesus Cristo que estava andando lá e tendo comunhão com Adão e Eva. Mas, quando o pecado entrou neste mundo, a Bíblia diz isso, e ouviram a voz do Senhor Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículos 8, que passeava no jardim para viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe, onde está? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temei. Eu tenho nós devemos entender que tem pelo menos dois sentidos para aquela palavra temer Deus. Adão e Eva era com medo. E para temer Deus significa com medo dele. Porque
esta frase realmente está incluída na palavra de Deus 32 vezes, que fala sobre temer a Deus, temer o Senhor, ou teme a Deus. 32 vezes está usado. Temer atualmente significa medo de Deus por o fato de quem Ele é. Eu me lembro uma vez, eu e meu irmão mais novo do que eu, nós estávamos juniores, na idade de juniores. Minha irmã tinha namorada que chegou em nossa casa com o carrinho dele, e quando ele estava com nossa irmã, eu e meu irmão roubou o carro. E nós morávamos lá no deserto, e nós pegamos aquele carro e andávamos no deserto até chegamos ao ponto que alguns grupos dos cavalos selvagens estavam chegando, cruzando a rua, ou na estrada, ou chão batida. E nós, um estava dirigindo, o outro estava usando os pédalos aqui embaixo. Afinal de contas, nós colocamos aquele carro ao lado. Virou de lado. E nós andamos 5 quilômetros para outro vizinho, para pedir que ele chegue lá com um trator para colocar em pé. Mais uma vez o carro ainda funcionava. Então mas qualquer jeito, quando nós chegamos em casa, nós bem quietinho, chegamos da cama, porque tinha medo do meu pai, o que ele faria. Então, escuta, gente, quando nós temos medo de uma membro da família ou uma ocasião, situação, nós devemos lembrar que Deus Pai, Deus Filho, criou este mundo. Ele é Deus. E nós não temos medo nenhuma dele. Nós devemos pensar sobre o fato que Deus criou este mundo. E nós fazemos qualquer coisa que nós queremos. E nós estamos chamados pelo nome de crente. O que é isso? Não tem medo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz isso. De todo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberta, seja seja bem ou bom, ou seja mal. E 2 Coríntios 10, 5, porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em Romanos capítulo 3, versículo 13 a 18 diz: a sua garganta é um sepulcro aberto, como a língua. Tratam enganosamente peçanha de áspere está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temer de Deus diante de seus olhos. Escuta, gente. O que está escrito em Romanos capítulo 3 poderia ser uma descrição do nosso tempo hoje. Só precisa atender as notícias
para saber este mundo está caindo cada vez mais no abismo e nós podemos saber que não vai melhorar, vai piorar e nós devemos entender isso e nós devemos entender que naquela época, quando o apóstolo Paulo escreveu Romanos, eles não tinham medo, ou seja, não tinha temor de Deus diante dos seus olhos. E existe isso hoje. Pessoas que dizem, eu sou crente, eu sou salvo. E não dá bola nenhuma o que Deus está dizendo, não está querendo chegar na igreja para escutar a pregação da palavra de Deus. Nós devemos nos cuidar, porque nós não tem temor de Deus diante de seus olhos. Provérbios 16:6 diz, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. A razão que nós temos muito maldade neste mundo porque não tem temor, não tem medo do fato que Deus existe e Deus, todas as pessoas vão dar conta a Deus, inclusive pessoas que estão dentro das igrejas, que nós estamos a parte dessas igrejas. Nós devemos entender, um dia uma senhora chegou e falou com Dwight Moody, grande pregador no século passado, e diz, tu está pregando sobre o pecado dos pecadores, mas nós que somos salvos, nós pecamos também, não está tanto pior como outros. E ele diz, senhora, o pecado de uma pessoa salva é pior do que pessoas que não têm esta luz que nós temos. Então Deus diz que nós devemos entender que o temor de Deus é ter medo por causa do fato que Ele é Deus, que um dia nós vamos ficar em frente deste Deus e dar contas das nossas vidas. Segunda coisa sobre esse temer. Temer também significa reverência, respeito, respeitoso de Deus, de fato de quem Ele é. Uma coisa que está acontecendo lá nos Estados Unidos, eu não sei aqui em Brasil, obviamente, vocês sabem que, eu acho que ontem, um dos candidatos para presidente, eu acho que o candidato por alguma coisa foi faqueado em frente de todas as pessoas. O que é isso? A razão é porque não tem respeito nem mais para os povos em liderança. Não tem respeito nenhuma. E hoje em dia nós sabemos que pessoas não têm respeito, não têm uma reverência para a pessoa de Deus, porque eles fazem o que eles querem, em vez de obedecer a palavra de Deus. Note bem, Salmo capítulo 33, versículos 6 a 8. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar como num montão, por os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Ternam no todos os moradores do mundo. Nós devemos dar respeito e reverência à pessoa de Deus. Em Salmos 34:9 diz, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma coisa que o temem.
Vinde, meninos, versículo 11, vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Uma coisa que nós devemos fazer, vocês devem fazer, é ensinar seus filhos para temer, com medo e reverência seus filhos. Escuta, a razão que pessoas saem fora e não continuar servindo nosso Senhor, se está verdadeiramente salvo, porque não tem temor de Deus no seu coração. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e seu louvor permanecem para sempre. Versículo e louvai ao Senhor, bem-aventurados o homem que teme ao Senhor, em que seus mandamentos têm grande prazer. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Senhor, ó Israel, o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão te temas o Senhor, teu Deus, e o que andes em todos os seus caminhos, e ames e servas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Escuta, gente, se Deus queria isso do povo de Israel, que ele escolheu como povo, tu acha que ele queria menos do que isso quando nós temos mais luz do que eles tinham para nós? Tu acha que Deus está querendo que nós tememos Ele, ama eles e serva Ele com todo o coração e com toda a alma? Escuta, gente, nós devemos entender que Deus está querendo que nós aprender de temer nosso Senhor. Deuteronômio capítulo 31 diz, versículo 11, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e o que seus filhos que o não soubessem, ouçam e aprendem a temer ao Senhor nosso Deus. Então, nós aprendemos como temer nosso Senhor e Salvador através a pregação da palavra de Deus e ouvindo e só lendo a palavra de Deus. Escuta, nós devemos ter um tempo para ler nosso Senhor e a palavra de Deus. E desculpe nada. Eu vou mexer contigo. Escuta, está sendo ausente da pregação da palavra de Deus. Tu tem que ter vergonha. E obviamente não tem temor de Deus diante dele. Então, escuta, está na hora para pessoas que dizem, eu sou salvo, eu sou crente, eu sou, já nasci de novo. Então, chega na igreja. Pai, eu não gosto dessa coisa que muda. Mas eu vou me cuidar, porque senão vai ser lá. Então, escuta, gente, está na hora para pensar, eu temo Deus ou não? O que eu estou fazendo? Escuta, o Senhor agrada dos que os salmos... tem jeito para... vamos, senão, esta vai cair lá fora. Pastor Martins, fica pronto, tá? Então, escuta, Salmo 147... o Senhor aguarda-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Realmente, a realidade do tempo de salmista e de hoje era a mesma coisa. Se nós pensamos que hoje é diferente, não, é diferente, é verdade. É diferente porque nós temos mais luz.
do que pessoas no Velho Testamento. Nós temos a revelação completa de Jesus Cristo, que Deus deu para este mundo, uma revelação completa de Deus. E nós temos uma Bíblia completa, e eles não tinham. Então nós temos mais responsabilidade ainda para temer nosso Senhor, para realmente fazer isso. Em Provérbios capítulo 1, versículo 29, portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Essa é uma coisa que está acontecendo hoje em dia. Então, vamos notar o que acontece, o deve acontecer com pessoas que realmente temem ao Senhor. Mais uma vez, note bem esses versículos em Malaquias capítulo 3. Então, que ele diz, aqueles que temem ao Senhor falam um com seu companheiro. Quem ganhou o jogo ontem à noite? Anteontem? Quem ganhou? Alguém sabe? Que isso? Não, fala comigo. O que é isso? Vocês sabem que ganhou. É verdade? Tu tens medo para falar agora, eu sei. Mas escuta, eu sei. Porque falado comigo que Inter ganhou 2-1, certo? Eu sei, agora vocês têm um pouco medo de mim, é certo? Tem razão. Escuta, gente, nós falamos com muitas coisas, e muitas coisas são importantes para nós, e falamos pouquíssimo sobre o que Deus faz, e quem Ele é em nossas vidas. Então, um comentarista diz, em vez de relatar ou colocar Deus no tempo específico cada dia. Ou seja, de manhã eu vou ler a Bíblia e orar e esquecer Deus para o resto da vida, resto do dia. Por exemplo, de manhã, deve pensar nele durante todo o dia. Ele é presente e esperando pelo convite para participar em todas as circunstâncias na sua vida. E outros dizem, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A palavra olhando significa, em grego, forão, significa olhando, desviando seus olhos, o atendimento de tudo e concentrando sobre o que acha no coração. Escuta, gente, nós devemos pensar mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, o fato que o que Ele fez para nós. Tem que voltar amanhã, porque eu tenho outra mensagem que Deus me colocou mas eu acho que nós temos tempo por isso também. Hein? Tá bom. Escuta. Deus, então, as respostas de Deus. Tem 5 respostas. Note bem o que Deus fez. Em versículo 16. O que Deus atenta prestar atenção. Aquela palavra que significa ele versículo 16, falaram e o Senhor atentou. Ou seja, significa que prestou atenção quando a gente está falando com outra pessoa. Não gosto muito quando está falando e a pessoa está fazendo isso. O que tu falou? Não. Nós gostamos de olhar para as pessoas, quando eles estão falando conosco, nós devemos fazer assim. Esta palavra significa. Deus fez dando atenção. Quando nós estamos falando sobre seu Filho, Jesus Cristo, e o que Ele fez para nós, Deus está, escuta. E aquela palavra ouvir, Ele ouviu, significa Ele ouvir inteligentemente, e ouvir com interesse
Deus está interessado quando nós falamos sobre seu filho e o que ele fez para nós. E também, essa é uma coisa, há um memorial escrito diante dele. Pode imaginar. E um memorial foi escrito diante dele durante muitos anos. E nós não sabemos onde estão. Minha esposa sempre estava escrevendo cada dia o que aconteceu. Livro diário, está chamado diário. Ela fez isso e tem vários livros cheios das pessoas escritos. Talvez vocês não querem que eu acho, eu não sei. Mas minha esposa fez alguns livros de lembranças. E Deus está fazendo memorial para as coisas que nós falamos. Já pensou? Já pensou sobre o fato que quando nós falamos um com o outro que Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez para mim? Ele me amou tanto, Ele perdoou meus pecados, Ele fez tudo que eu preciso. Hoje em dia, Deus, escuta, escrevendo, notando estas coisas. Mas, a quarta coisa, ele diz que eles são meus. Aqueles que temem ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei sinal para mim particular tesouro. Então, Deus está, eu acredito, se nós temos uma imaginação ativa, nós podemos imaginar coisas, é certo? Faz algum sinal. Tu pode ser sim ou não. Ou tu pode fazer qualquer coisa. Se nós temos imaginação, o que Deus tem? O que Ele tem? Ele tem uma imaginação que é mais do que nós podemos imaginar. Porque Ele sabe tudo desde o início até o fim. Ele sabe o que está acontecendo e vai acontecer o que aconteceu no passado. Então Deus está lembrando. E um dia, nós vamos ficar em pé, ou ficamos ajoelhando diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos dar contas das coisas que nós fizemos no corpo, seja bem ou mal. Deus está, está escrito aqui, dou graças a Deus, tu estava falando com seu irmão e irmã sobre Jesus Cristo, o que ele fez. Está escrito, está aqui, esse livro de memorial que eu tenho. Mas também, a quinta coisa que Deus faz, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Dou graças a Deus que nós podemos saber que Deus está planejando para nós um lugar. E Ele vai nos poupar das coisas que vão acontecer neste mundo. Escuta, se nós lemos a palavra de Deus no livro de Apocalipse e em outros lugares, onde o que vai acontecer neste mundo depois de Jesus Cristo arrebatar seus filhos, é horrível. Se nós pensamos que hoje em dia as coisas difíceis, coisas que nós não podemos imaginar, está acontecendo, só precisa ler, ouvir as mensagens. Então,
o que deve ser nossa resposta, o que vai ser a resposta para nós que somos verdadeiramente filhos de Deus e temem ao Senhor, nosso Senhor. Note bem, a resposta em primeiro lugar, em versículo 17, realmente versículo 18, e então voltareis. Ou seja, escuta, algum de vocês já está planejando não para chegar na igreja domingo à noite. Eu não é necessário levantar sua mão, mas já está planejando. Oh, não, eu não tenho hábito de chegar domingos à noite para ouvir a pregação. Pastor Wesley, vocês têm pregação da palavra de Deus domingos à noite? Tem mesmo? Prega a palavra de Deus? Pastor Stefanini, tu tem domingo à noite? Não me conta. Ainda tem? Pastor Duane, tem domingo à noite? Pastor Jeffrey, tem? Mas ainda já tem pessoas nesta igreja aqui hoje à noite que já está planejando, eu não vou domingos à noite. Domingo de manhã é suficiente para mim. Escuta, gente. Uma coisa que acontecer, e uma coisa que deve acontecer hoje à noite, dando atenção sobre os que temem nosso Senhor. Se tu não tem bastante medo de Deus Pai, escuta, a Bíblia fala muitas vezes sobre o que Ele vai fazer e fala sobre o fato que o inimigo vai ser tratado. E, nós devemos entender que devemos temer o Senhor. Devemos ter reverência e respeito para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E talvez está na hora, talvez não. Está na hora para alguns fazem decisões definitivas. Eu vou voltar para trás, onde eu estava antes, servindo, andando com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o fato que Ele fez. Então, note bem, então, eles têm dedicação. Quando nós realmente tememos Deus, nós temos dedicação para servir Ele com nossas vidas. Ou seja, nós devemos pronto para fazer o que Deus quer que nós façamos. Segunda coisa, note bem, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e que não o servem. Tu sabes, tem pessoas que estão chamadas crente, que não têm discernimento nenhuma sobre o mundo. E tem amigos e pessoas que estão bem perto do seu coração, que estão indo para o inferno. E fazendo as coisas que não deveriam fazer. E tu diz, pois é. Não, escuta. Tem que entender, tem pessoas que realmente são filhos de Deus, são justos. E até pessoas dentro de igrejas que são ímpios, porque nunca baixou sua cabeça confessando o seu pecado, dizendo, Pai, tem misericórdia de mim, me salve por gentileza, eu dou graças, eu dou minha confiança em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, nós devemos entender isso. E também discernimento, o que eles servem no Senhor e o que não servem. Escuta, gente. Discernimento. Então, o que é a conclusão? O que é a conclusão? Eu sei que alguns de vocês, respiram bem fundo, pensando que, finalmente, ele vai terminar e não vai mexer comigo mais.
escuta, o que teme ao Senhor, ter medo e reverência à pessoa e o nome de Deus, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, tem medo, teme ao Senhor, volta a Deus com dedicação para fazer o que Deus quer. Não importa o que nós... Eu não queria chegar aqui no Brasil. Realmente, nós fizemos tudo possível para impedir. Normalmente lá nos Estados Unidos, quando a gente missionário está chamado, normalmente custa 2, 3 até 4 anos para levantar sustento para chegar. Diz, Deus, realmente, se está querendo que eu chegue no Brasil, eu quero sustento em 1 ano só. Ele estava sério. Ele nos deu sustento em 8 meses. Ele queria que nós chegamos. Escuta, gente. Teme a Deus com dedicação. Teme a Deus e servir Deus com todo teu coração. Isso não acontece só tu vai acordar um dia e diz, eu estou servindo Deus agora. Que bom. Não. Uma decisão que nós fazemos de servir nosso Senhor de coração. E teme a Deus com expectativa que um dia Jesus Cristo, nosso Salvador, vai voltar. Então, olha para Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação, estará debaixo das suas asas. No contexto, realmente, nós devemos entender. Está falando sobre pessoas que vão ser salvos durante a tribulação. Vai ser uma multidão de pessoas que vão aceitar Cristo como Salvador durante a tribulação. Maioria vão ser martirizados, vai morrer por causa da fé. E então, nós devemos entender o que é próximo para nós. Nós sabemos que um dia nosso Senhor Salvador vai descerá do céu com alário, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu sei que Batista não está acostumado a dizer exclamação de amém. Graças a Deus, que coisa, que esperança que nós temos. Está querendo só viver neste mundo e passar o mundo com o que vai acontecer com outros? Quer saber o que vai acontecer com pessoas que vão ser deixadas aqui? Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram nas montes e das rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderia subsistir? Escuta.
vai ser mais horrível que nós podemos imaginar. Então, portanto, teme a Deus com medo e reverência à pessoa e ao nome de Deus. Teme ao Senhor. Volto a Deus com dedicação. Teme ao Senhor, servir Deus com todo o teu coração. Teme a Deus, teme ao Senhor com a expectativa da sua vinda. O que é sua necessidade hoje à noite? Se tu tens dúvida sobre seu destino eterno, não tens certeza absoluta se morresse hoje à noite, iria lá na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Seria bom para tratar aquela dúvida hoje à noite. Se está relaxado com sua dedicação, realmente está já sabendo, eu não vou chegar na igreja domingo à noite. E talvez domingo de manhã, se tem alguma coisa para fazer. Talvez tu precisa fazer decisões de dedicação hoje à noite. Os pastores vão saber, domingo à noite, eles já sabem quem é das suas igrejas que estão aqui. Eles vão saber se vai chegar ou não. Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua misericórdia conosco. Nos deixa fazer qualquer coisa em vez de temer o Senhor. Oh Pai, tu és Deus Altíssimo e teu Filho Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele criou este mundo e nos chamou para ser salvo. Pai, eu não sei se todas as pessoas aqui hoje à noite são seus filhos ou não. Talvez alguns tenham dúvidas sobre seu destino eterno. Pedimos que o Senhor vai dar coragem para resolver isso hoje à noite. E tem pessoas, sem dúvida nenhuma, que estão sentadas aqui hoje à noite, que realmente estão afastados de Ti. Pedimos que, pelo temor de Deus, eles voltar para dedicação e servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos queridos, e grande bênção ouvir nosso querido pastor Roger. Um grande incentivo para todos nós. Eu estava pensando e rindo sozinho aqui, quando ele trocou as palavras. Ele tinha me perguntado quanto tempo ele tem de pregação, e eu particularmente não coloco tempo para quando temos um pregador especial aqui. Geralmente nós colocamos só um limite de tempo no pregador para a escola dominical, porque depois nós temos a EBD, né? Então, às vezes nós temos feito isso principalmente nesse tempo de pandemia, mas de outra forma, pode pregar quanto tempo quiser, porque se nós conseguimos ficar sentados 2 horas, 3 horas assistindo um filme, nós também devemos estar dispostos a passar o mesmo tempo assistindo uma pregação da palavra de Deus. E quando eu falei para ele, ele disse na pregação que ele ia pregar por 2 anos e meio. E eu estou dizendo isso para os irmãos por quê? Porque se realmente isso tivesse acontecido, ele estaria conosco hoje.
né? Então ele está lá na sua casa, que Deus abençoe grandemente ele e Dona Sharon. Essa igreja vai completar agora 32 anos e graças ao ministério desses irmãos, então Deus realmente tem feito grandes coisas em nosso meio e espero que todos vocês sintam-se abençoados. A irmã Rosângela colocou que ela e sua família foram abençoadas. Eu sei que todos os irmãos têm sido abençoados grandemente, até mesmo aqueles que não estavam aqui nos anos que o pastor Roger foi pastor. Saiba que tudo que nós temos aqui, primeiramente, é graças a Deus, mas também pelo ministério do pastor Roger e Dona Sharon e também o grupo de missionários que ainda tem servido em nossa igreja, como irmã Kimberly e demais irmãos. Meus queridos, eu coloquei uma enquete ali para que vocês pudessem responder. Eu tentei responder algumas vezes e estava dando falha. Eu não sei se chegou a acontecer com os irmãos, mas eu vou mostrar os resultados aí para vocês. Se caso você não votou, não tem problema. Mas daqui a pouco vai aparecer os resultados aí. Eu perguntei o seguinte: se você gostou de termos um dia dedicado a ouvirmos outros pregadores. Meus irmãos, não é que nós vamos fazer isso todos os dias, tá? E nem todas as semanas, mas pelo menos para mim, particularmente, foi uma bênção ouvir dois grandes homens de Deus que impactaram positivamente a minha vida. E aqui, eu creio que daqui a pouco deve aparecer aí na sua tela, mas 89% das pessoas disseram que sim, que gostaram de ter um dia dedicado a ouvirmos outros pregadores, e 11% das pessoas disseram que não. Então nós respeitamos as opiniões de todos, até mesmo você que votou não se sinta reprimido de maneira alguma, e cada um tem a sua opinião e nós respeitamos. Eu creio que nós podemos fazer isso esporadicamente, né? Sem colocar uma data para isso, mas como eu disse para vocês, é tão bom nós podermos ouvir outros irmãos de longe. Eu até estava dizendo hoje de manhã para vocês que outros pregadores deixa eu só fechar aqui. Bom, eu acho que já deu, né? Já deve ter desaparecido da sua tela aí. Eu estava dizendo hoje de manhã que é uma grande bênção nós podermos ouvir outros pregadores, nós podemos ter esse privilégio de fazer esse intercâmbio entre pastores. Eu deixo claro para todos os irmãos, nós continuaremos com a nossa série em Gálatas a partir do próximo domingo. O irmão Davi tem me ajudado bastante nas pregações e outros irmãos também. E para mim também é uma grande bênção poder ouvir outros irmãos. E sintam-se abençoados quando nós tivermos o privilégio de fazer isso, ok? Mas eu perguntei porque queria saber a opinião de vocês, e eu sei até mesmo que aqueles que votaram não foram abençoados e não tenho dúvidas disso, tá ok? Então não queremos de maneira alguma reprimir você que acha que não, tudo bem, nós respeitamos, ok? Então, meus queridos irmãos, uma grande bênção que nós tivemos hoje então em ouvir o nosso querido pastor Roger, uma grande bênção termos aqui o nosso culto. Eu disse para vocês que eu iria colocar nossa querida irmã Lívia, mas acidentalmente eu apaguei o vídeo antes de nós começarmos aqui, então eu fico um pouco de receio de mexer aqui no programa que nós fazemos as transmissões e aí dar alguma zebra, então deixar isso para quarta-feira, tá ok? Então, meus irmãos, grande bênção que vocês estiveram conosco, que sua semana seja abençoada, que Deus te abençoe. Antes de você sair, antes de você ir para sua janta ou para outra coisa, vamos orar juntos? Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade sobre nossas vidas. Obrigado por todos aqueles que nos acompanharam desde o início do culto e aqueles que chegaram também no decorrer. Obrigado pela mensagem pregada pelo pastor Roger, um homem de Deus que realmente tem até hoje impactado as nossas vidas com o seu exemplo e testemunho juntamente com a dona Sharon. E damos graças ao Senhor por ter trazido ao nosso meio homens e mulheres de Deus que ainda hoje servem na sua obra. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos queridos irmãos. Abençoe a cada um. Proteja aqueles que tiverem que sair para trabalhar, Senhor Deus, no decorrer da semana. Abençoe também as crianças, Senhor, cada um na sua vida financeira. Sabemos que não tem sido fácil,
mas que tenhamos, ó Deus, também o ímpeto e o desejo de orar uns pelos outros. Nós queremos demonstrar o nosso amor, o nosso carinho uns pelos outros, e é dessa forma que devemos fazer, colocando diante do Senhor em oração. Agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos queridos, que Deus abençoe a vocês. Não esqueçam, então, eu entrarei em contato com pelo menos 4 irmãos depois deste culto, para que possamos, então, programar para conversarmos durante essa semana, nas terças ou quintas, ou na terça ou na quinta-feira, tá bom? Quarta-feira estamos de volta em nosso culto de oração. Muito obrigado por sua audiência conosco. Várias mensagens aí, muitas pessoas dizendo que foi uma grande bênção ter ouvido o pastor Roger, ver a pregação. Irmãos, a série está no nosso canal do YouTube. Se você quer ver as demais pregações, vá lá no nosso canal do YouTube. Está a partir do dia 7, não dia 7, o pastor Martins pregou um dia antes, então está a partir ali do mês de setembro de 2018, você vai procurando lá, e aí então você pode assistir e ser desafiado pela palavra de Deus. Então que Deus te abençoe e tenham todos uma boa noite. Essa semana vai ser uma noite maravilhosa para tomar sopa, tá bom? Então uma boa sopa para todos vocês. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana, meus irmãos. Sintam-se abraçados por nós. Quando atacam minhas tormentas, vens a mim. Quando atacam minhas tormentas, vens a mim. Quando ando a tirar-me como barco em alto mar, tu que acalmas as tormentas, vens a mim. Quando erro e fracasso, perto estás. Quando erro e fracasso, perto estás. Quando melhor eu faço, mas o mundo exige mais. Tu que